Ontem o Praia, gente, jogou contra o Barueri nas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, viu? Vamos acompanhar os grandes lances da partida com o Igor Castanheira. De um lado, o melhor time da primeira fase da Superliga e que estava com vantagem de 1-0 na série melhor de 3, o Praia Clube. Do outro, a única equipe que conseguiu vencer as comandadas por Paulo Coco em casa na fase classificatória do torneio, o Barueri. O jogo era decisivo. Se vencesse, o Praia Clube cravaria sua passagem para a semifinal da competição. Já o time do interior paulista precisava vencer para forçar o terceiro confronto entre as equipes. O favoritismo era todo das donas da casa, porém, o Barueri carregava uma esperança. A partida começou equilibrada, com as equipes se alternando no marcador, até a parte final do set. Por volta do 20º ponto, a parcial poderia ir para qualquer lado, mas, a partir daí, o Praia Clube impôs sua maior experiência em jogos decisivos e, com o erro de saque das adversárias, fechou o primeiro set em 25-22. E o Praia fecha o primeiro set. O roteiro do set seguinte foi praticamente o mesmo. Equilíbrio até a reta final da parcial, com as donas da casa abrindo vantagem após o 19º ponto. E novamente, com o erro de saque das visitantes, o time de amarelo e preto fechou o set em 25-21. A um set da semifinal da Superliga, o Praia teve um início muito ruim. Já o time liderado por José Roberto Guimarães voltou com tudo para buscar a virada. O Barueri sustentava bem a vantagem de 4 pontos até a metade da parcial. Porém, depois do 14º ponto, as praianas começaram uma reação, com destaque para as atuações de Cassiele e Suelen, que levaram o time da casa a empatar o set em 18 pontos. Contando com uma torcida inflamada, o Praia Clube seguiu dominante e fechou o set em 25-22. Com os 3 sets a 0, o Praia Clube chega à sua 7ª semifinal seguida de Superliga. E agora espera o vencedor do duelo entre Sesc Flamengo e Fluminense. O Flamengo lidera a série por 1-0. E caso vença, nesta terça-feira, será o próximo adversário da equipe mineira. Eleita a melhor jogadora da partida, Cassiele analisou o jogo após a vitória. Acho que a gente foi bem em todos os fundamentos, mas eu vou destacar hoje a nossa recepção, que no primeiro jogo talvez tenha faltado um pouquinho, em alguns momentos a gente conseguiu ajustar, então isso contribui muito para o nosso ataque, que é muito ofensivo. Então eu divido esse troféu com todo mundo, mas principalmente com a Su, que divide a linha de passe comigo, que é muito importante. Poderia sim dividir o troféu com a Suelen, que também destacou a preparação para o duelo desta noite. Sim, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil de novo, como não foi em todos os jogos contra a Barueri. E essa semana, como estava vindo de jogos pesados, a gente teve que reduzir um pouco o treino, obviamente, para quem está jogando mais, mas não deixamos de treinar o que elas têm de melhor, que é a defesa e a nossa paciência, porque a gente tem um nível de ataque muito alto, mas elas defendem muito bem. A gente tinha que ter paciência para botar a bola no chão. E eu acho que deu certo, eu acho que a gente treinou bastante o nosso side-out e deu no que deu. As jogadoras estavam comemorando a vitória, enquanto o técnico Paulo Coco já estudava os pontos que a equipe precisava melhorar para os próximos confrontos. Eu acho que em alguns momentos a gente não teve um saque tão agressivo, né? Por exemplo, do primeiro set, o início do primeiro set, agora no terceiro. No segundo a gente cometeu muitos erros, encarou um pouquinho demais o bloqueio delas, né? Então, alguns momentos do set que a gente jogou bem, alguns momentos que a gente não jogou bem. A reta final a gente sempre jogou bem, nos 3 sets. Né? Esse a gente começou atrás, do 12-8 ali a gente recuperou, 16-13 foi encostando, no 18 ali passamos 19, aí começou, o time encaixou. Isso também foi um reflexo do segundo set, foi mais ou menos assim, né? Então, os momentos decisivos a gente teve uma postura mais adequada, de não cometer os erros, de tomar a decisão do ataque ser no lugar certo, né? Nosso bloqueio não pressionou tanto hoje, mas em alguns momentos, nessa reta final, a defesa jogou para propiciar o contra-ataque, né? Então foi importante esses ajustes aí. Por ter realizado a melhor campanha na primeira fase, agora o Praia Clube pode definir onde prefere jogar o primeiro jogo da série melhor de 3 na próxima fase da competição. Sobre esse assunto, o treinador não cravou, mas deixou claro qual deve ser a decisão do clube. Deve jogar o primeiro jogo em casa, né? Porque nessa fase a logística é muito importante, né?
A gente tem uma dificuldade logística, muitas das nossas decisões aí do playoff têm sido em função disso nos últimos anos. Alguns anos a gente jogou as quartas primeiro fora, né? Semi temos normalmente jogado em casa o primeiro jogo. Então depende muito como são as datas e como elas se apresentaram. A tendência é que a gente faça o primeiro jogo aqui. Né?